E agora vamos passar ao Flávio Lopes de Lima, da Sociedade de Estudos Espíritas Paulo Estevão, com o assunto Educação Inclusiva, Neuropsicologia e Reencarnação, uma ponte para a evolução da humanidade. Flávio, é com você. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, apresentando esse trabalho. E como professor, eu sempre tive a curiosidade de estar com os alunos da inclusão. Inclusive, foi, vamos dizer assim, o estopim da primeira pós-graduação que eu tive em neuropsicologia. Então, o meu trabalho, vocês podem acompanhar lá no site, fala sobre inclusão, reencarnação e evolução. O nosso querido Chico, através da inspiração de Emmanuel, nos fala que toda criatura que reencarna, como uma criança com algum transtorno de estudo, né, algum transtorno de habilidade, crianças especiais que nós falamos hoje, foram de alguma maneira, na outra encarnação, pessoas que lesionaram de alguma forma o seu perispírito, através, muitas vezes, né, do suicídio, ou então até mesmo no uso de, vamos dizer, qualquer substância que possa lesionar as partes do cérebro. Então, através disso, Emmanuel, a gente sabe que a evolução do mundo só vai se dar quando o amor e a paz nos corações vai se estar solidificado junto a todos. E no meu trabalho, né, através tanto no trabalho de pesquisa como professor, sempre utilizando a neurologia e o espiritismo. Se a pessoa tem aquela lesão na parte específica do cérebro, e nós estudamos o autista, o epilético e o esquizofrênico, que foram casos que eu tive em sala de aula. E na minha pesquisa, tanto com a Sueli Carbachutel e quanto ao Chico, nós percebemos que os autistas nada mais são do que criaturas que reencarnaram e estão como se fosse negando a sua própria encarnação. Então, cabe a nós, educadores, familiares e também, né, toda a sociedade, acolher essas criaturas. Imagine só o trabalho que nós temos do plano espiritual de colocar essas criaturas reencarnadas e nós aqui na Terra temos como obrigação de acolhê-los e ajudá-los. E o autista é muito complicado. Tudo que eu aprendi sobre o autismo, tanto em sala de aula quanto em pesquisa, é que nós devemos entrar no mundo dele, para que ele possa nos perceber. O caso da esquizofrenia, o nosso Chico fala que o caso dos esquizofrênicos, logicamente, nós temos a parte genética, biológica, que também comprova isso. Contudo, o Chico nos explica que os esquizofrênicos nada mais foram pessoas que acabaram matando, né, alguma pessoa do seu convívio e depois tiraram a própria vida, ou seja, um homicídio seguido de um suicídio. Então, olha o comprometimento que nós temos com essas pessoas, de ajudá-las a resgatar. Então, partindo, como fala, né, o Winnicott, partindo da família, que nós temos que acolher essa reencarnação. O professor em sala de aula costuma ser um tanto complicado, porque não depende somente daquela parte pedagógica, que hoje em dia nós temos bastante materiais que nos ajudam isso. Necessita a capacitação e o amor também. Então, não adianta nós fugirmos do Evangelho, não adianta nós fugirmos do ensinamento do Cristo, que é o amai-vos uns aos outros. Através da capacitação do professor, ele pode acolher melhor o seu aluno.
não é? Assim como eu descrevi lá no meu trabalho, onde eu tive 4 contatos com os alunos, e mesmo à distância, a irradiação do amor, de boas vibrações, a colocar o nome dele nas vibrações no centro espírita, a gente sabe que o plano espiritual ele vai se manifestar na pessoa de acordo com o seu merecimento. E na parte da neurologia, ainda eu tenho uma parte para falar, que seria a neuroplasticidade. Biologicamente, o que seria a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é, na falta de uma ligação, na falta de uma parte do cérebro que funciona, uma outra parte, um outro neurônio, ele vai substituir essa disfunção que nós temos. Nada mais é do que o próprio perispírito agindo através da matéria. Então, desde que Jesus falou lá, tua fé te curou. Então, nós sabemos que o espírito, ele tem como plasmar, como modificar o seu perispírito da mesma maneira que ele lesionou na outra encarnação. Contudo, ele precisa ter o quê? O amor e o acolhimento nosso. Não é? Essa semana, através dos estudos também, nós vimos que não somente a criatura vem para ajudar a ela, mas assim a família. Nós vimos um programa do Novo Tempo, que é dos nossos irmãos adventistas, da televisão Novo Tempo, o programa chama Identidade, onde eles estavam entrevistando, era um psicólogo, entrevistando um pai de uma criança que tinha síndrome de Down. E ele percebeu o seguinte: depois que essa criança nasceu com síndrome de Down, ele falou assim: eu percebi que eu estava errado com meu outro filho. Então aí é onde eu coloco a ponte para a evolução da humanidade. Não somente o espírito que está ali envolvido biologicamente com essa missão de vir com algum transtorno, com algum déficit, mas sim ele ajudar a humanidade. Ele se ajudou, no caso, nós vemos pela reencarnação, ele está se ajudando a tratar daquela lesão que ele causou na sua encarnação passada, mas também em estabilizar a família, no amor, no convívio. Então, é essa minha participação, agradeço a todos e fica aí como parte de reflexão para nós, como Cristo nos falou, né? Amai aos próximos como nós mesmo, como Ele mesmo nos amou. Que Jesus nos abençoe e eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês.